E aí, meus amigos, conseguiram responder as duas perguntas que deixamos entre um bloco e o outro? Ou seja, se a boa-fé referida no Código Civil Brasileiro, na parte do direito possessório, 1200, 1201, é uma boa-fé subjetiva, ou se aquela boa-fé referida ali é objetiva, ou melhor, qual a diferença entre a boa-fé objetiva e a boa-fé subjetiva? Descobriram a diferença entre constituto possessório e traditio breve mano? Bom, eu gostaria de lhes esclarecer um pouquinho a respeito dessas duas situações e depois a gente dar sequência aí ao nosso bate-papo. Vamos lá? Em primeiro lugar, eu gostaria de lhe demonstrar a diferença entre boa-fé objetiva e boa-fé subjetiva. Vamos pensar juntos? Repara bem. A boa-fé subjetiva, anotem, boa-fé subjetiva é igual a estado de consciência. Boa-fé subjetiva igual a estado de consciência. Ponto. Seu oposto é a má-fé. Se a boa-fé subjetiva é o estado de consciência, o seu oposto é a má-fé, o ânimos improbus, o desejo de fazer o mal. O seu exemplo é o artigo 1200 do Código Civil Brasileiro e seguintes, é o artigo que trata da posse de boa-fé versus a posse de má-fé. Esse é um exemplo de boa-fé subjetiva. Quando diz o Código Civil Brasileiro, é de boa-fé a posse quando o possuidor ignora o vício. É de boa-fé a posse quando o possuidor ignora o vício. Então, a posse aqui referida é a posse subjetiva, é a posse estado de consciência. Se o possuidor não ignorasse o vício e estivesse ali, aquela posse seria de má-fé, o ânimos improbus, o desejo de fazer o mal. Então, a boa-fé ali é subjetiva. Um outro exemplo de boa-fé subjetiva no Código é o 1641 do Código Civil, é a hipótese do cônjuge putativo. Aquele cônjuge que casou na aparência sem saber que era vítima de uma bigamia, casou de boa-fé, casou na teoria da aparência. Então, o cônjuge putativo é um outro exemplo de boa-fé subjetiva no Código Civil. Então, está claro, em direito possessório, abraça-se a boa-fé subjetiva, estado de consciência, cujo oposto é a má-fé, e o Código Civil diz que é de boa-fé a posse quando o possuidor ignora o vício. Ok? Massa! Qual a diferença disto para a boa-fé objetiva? A boa-fé objetiva, anotem, é igual a regra de conduta. Boa-fé objetiva é regra de conduta. Seu oposto é o abuso do direito. Seu exemplo é o artigo 187 do Código Civil. Também comete ato ilícito, também pratica ato ilícito aquele que excede manifestamente os limites esperados pelo senso comum, pelos usos e costumes. Então, ali é uma boa-fé objetiva, regra de conduta. Pouco importa o estado de consciência, pouco importa o ânimos da pessoa. O oposto dela é o abuso do direito, ela ilustra-se com o ato ilícito do artigo 187 do Código Civil, ok? Atentem-se, no direito possessório abraça-se a boa-fé subjetiva, joia? No direito possessório abraça-se a boa-fé subjetiva. Ótimo. Vamos agora para uma outra situação. Slide na tela de novo. Quero relembrar, essa é a dica de número 6, caiu no primeiro exame da OAB, então é por isso que eu estou, atento a essa dica. Eu quero tratar um pouquinho agora do constituto possessório. Depois eu trato do outro, o outro é o oposto dele. Eu vou lhe explicar o constituto possessório por um exemplo, mas eu também lhe sugiro que estude em casa, jogue no Google, coloque o nome, leia a explicação, estude também, faça aí o dever de casa, mas eu vou lhe explicar através de um exemplo. O constituto possessório é um fenômeno de mudança da qualidade jurídica da posse. Mudança da qualidade jurídica da posse.
A pessoa continua possuidora, mas é agora possuidora por um novo título, por um outro título que não o título anterior. Vou lhe exemplificar, vou ilustrar a figura do constituto possessório. Você vai, por gentileza, pensar comigo agora o exemplo. Imagine você que eu seja dono, proprietário deste imóvel. Eu tenho uma posse plena, a posse aloidial desse imóvel, e a posse que eu tenho em decorrência deste imóvel é uma posse porque eu sou o quê? Dono. Não é verdade? Porque eu sou dono deste imóvel. Tudo bem. Imagine agora que você quer comprar esse imóvel. Você agora quer adquiri-lo. Eu vendo esse imóvel a você. Eu vendo esse imóvel a você, mas lhe digo, olha, eu estou lhe vendendo o imóvel, você vai se tornar agora, aluno, dono do imóvel, mas eu, antigo proprietário, quero continuar na minha posse. Quero colocar uma cláusula de constituto possessionis. Quero constituir a minha posse agora sobre uma nova modalidade, sobre a modalidade de possuidor por comodato, ou possuidor por locação, não possuidor por proprietário. Então você perceba, é o fenômeno, como eu disse na origem, no qual uma pessoa continua possuidor, porém, por um novo título, ok? Sinto muito, você vai ter que ter um pouquinho de paciência para entender o constituto possessório. A gente vai ter um pouquinho de compreensão diferenciada, a gente vai ter que se dedicar um pouquinho mais a esse tipo de instituto, tá? Acontece, a prova da OAB tem um nívelzinho alto, a gente precisa estudar dentro do nível da prova. Constituto possessório, portanto, é isto. A pessoa constitui a posse por um novo título. Antes ela tinha um título de possuidor, agora ela constitui a posse por um novo título, de locatário ou de comodatário. Entenderam o exemplo? Beleza. E a tradictio brevimano? O que seria a tradictio brevimano? Ela seria o mesmo fenômeno de maneira invertida. Ela seria, numa linguagem extremamente singela, o mesmo fenômeno numa situação invertida. Como assim, Roberto? Eu sou dono, você é locatário, está na posse, e você, locatário, compra o imóvel e quer agora ficar na posse, não mais na qualidade de locatário, mas na qualidade de proprietário. Tradictio brevimano. Você, então, através da tradição, você se torna proprietário do objeto móvel, você se torna proprietário do objeto móvel e se mantém na posse. Agora, a posse que você passa a exercer é uma posse locatário, que você passa a exercer na decorrência da propriedade que você adquiriu. Ou seja, antes você era possuidor porque locatário, agora você é possuidor porque dono. Você percebe, então, que o constituto possessório e o tradictio brevimanus são dois lados de uma mesma moeda denominada mudança na qualidade possessória. É quando alguém que é possuidor por um título continua sendo possuidor, mantém-se na posse agora sobre outro título, agora por outro título. Entenderam isso? Massa! Qualquer dúvida, passa aí uma perguntinha para a gente, tá? Devo lhe sugerir que sobre esse tema em particular, diante da sua peculiaridade, não é um tema que a gente vê todo dia na prática, o aluno, o amigo online, se dê ao trabalho de dar uma estudadazinha, né? De pesquisar na internet, pegar um bom livro e verificar a diferença entre o constituto possessório e o tradictio brevimano. Beleza? Vamos então avançar e vamos falar agora sobre a aquisição da posse. Tenho dicas para você a respeito da aquisição da posse. Slide na tela, por gentileza. A aquisição da posse acontece desde o momento em que se torna possível o seu exercício. Então,
desde o momento em que se torna possível o exercício da posse, ou seja, a partir do momento em que o sujeito passa a exercer poderes inerentes à propriedade, essa posse é adquirida. 1204 você deve ler. E o 1205, logo na sequência, vai dizer que a posse pode ser adquirida pela própria pessoa, pelo representante legal da própria pessoa ou por terceiro. Gente, esse terceiro você tem que ter muito cuidado, muita lembrança, ou por terceiro, desde que haja ratificação. Então, a posse pode ser adquirida pela própria pessoa, a posse pode ser adquirida por terceiro e a posse pode ser adquirida pelo representante legal. Adquire-se a posse quando se passa a exercer, a partir do momento em que o sujeito passa a exercer os poderes inerentes à propriedade. Vou lhe dar um exemplo com a locação. Eu entrego as chaves do imóvel ao locatário. O locatário entra no imóvel. A partir desse momento, o locatário adquiriu a posse. Olha o exemplo ilustrativo. Por que a partir desse momento o locatário adquiriu a posse? Porque a partir desse momento o locatário passou a exercer poderes inerentes à propriedade. E dessa maneira, o locatário, então, passa a adquiri-la. Joia! Agora que você já sabe como acontece a aquisição da posse, agora que você já conhece a aquisição da posse e você já conhece as pessoas que podem adquirir a posse, agora que você sabe a aquisição da posse e as pessoas que podem adquiri-la, é tempo de avançar. É tempo de avançar para estudar a perda da posse. 1223, a perda da posse. Quando a posse é perdida, diz a letra fria da lei, diz a letra gélida da norma, a posse é perdida quando cessar o poder inerente à propriedade, quando cessar o poder inerente ao seu exercício. Ou seja, perde-se a posse quando cessar aquele poder, aqueles poderes inerentes ao seu exercício. Então, a posse é adquirida quando você passa a exercer algum dos poderes inerentes à propriedade e a posse é perdida quando cessar tais poderes. Exemplo, devolução das chaves ao locatário, ok? Então, você já sabe quando a posse é adquirida, você já sabe quando a posse é perdida. Você já sabe a diferença de constituto possessório para tradixio breve mano e você já sabe a diferença de boa-fé para má-fé e a boa-fé na posse e a má-fé na posse, ok? Mas eu sei o que você deve estar pensando, eu sei exatamente o que você deve estar pensando. Você deve estar pensando o seguinte: Roberto, para que cargas d'água eu preciso saber essa história da posse de boa-fé, da posse de má-fé? Para que eu preciso saber essa história da posse justa para a posse injusta? Roberto, diz para mim qual é a utilidade. Já sei, Roberto, eu preciso saber isso para passar na OAB. Claro que também é para passar na OAB, mas vamos pensar juntos, meus amigos, vamos pensar juntos. É imprescindível que você domine essas classificações, é imprescindível que você domine estes conteúdos para que você entenda os efeitos da posse, para que você entenda lá quando você se formar, ou você que já é formado obtiver a sua carteirinha da OAB, é importante que você saiba disto para que você, lá na frente, solucione questões que envolvam o perecimento da coisa, a perda, a deterioração da coisa, os frutos, as benfeitorias e as retenções. Então você precisa saber a diferença da posse justa para a posse injusta, a posse de boa-fé para a posse de má-fé, porque é com essa base, é com essa pré-compreensão que você, meu amigo online, resolve 5 importantíssimos problemas jurídicos.
Você resolve o problema jurídico da perda da coisa, perda total, também chamada de perecimento. Você resolve o problema da perda parcial, também chamada de deterioração. Você resolve o problema das benfeitorias, você resolve o problema dos direitos de retenção e você resolve o problema dos frutos. Vou lhe dar um exemplo muito simples. Se a posse é justa e de boa fé, os frutos colhidos são do possuidor e não precisam ser restituídos. Agora, se a posse é injusta ou de má fé, os frutos indevidamente recolhidos serão ressarcidos ao dono da coisa. Olha como é importante. Se a posse é de boa fé, o perecimento sem culpa não penaliza o possuidor. Se a posse é de má fé, o perecimento da coisa penaliza o possuidor. Poxa, é muito importante você saber isso, não é não? É muito importante. Sabe por quê? Porque é com isso que você resolve o problema dos efeitos da posse, ok? Meus amigos, neste momento vamos estudar os efeitos da posse e vamos estudá-los a partir dessa pré-compreensão que eu acabei de lhe explicar. Slide na tela, por favor. Efeitos da posse. Essa é a dica de número 9. A posse vai gerar efeitos quanto à percepção dos frutos. Então, você vai ler agora, por gentileza, o 1214 ao 1216. Se o fruto é recebido por um possuidor de boa fé numa posse justa, o fruto é dele. Se não, se é um possuidor de má fé, o fruto vai ter que ser restituído. Então, é importante. Olha o que diz o 1214. O possuidor de boa fé tem direito, enquanto ela perdurar, enquanto a boa fé perdurar, tem direito aos frutos. Então, é muito importante saber isso. Parágrafo único. Os frutos pendentes ao tempo em que cessar a boa fé devem ser restituídos, depois de deduzidas as despesas. 1215. Os frutos naturais e industriais reputam-se colhidos e percebidos logo que são separados. Os civis reputam-se percebidos dia por dia. Então, aí o primeiro efeito importante da posse. Se você está de boa fé, você tem direito aos frutos. Mas agora eu lhe pergunto, e se você estiver de má fé, você teria direitos aos frutos estando de má fé? Olha o slide na tela, vai lá. 1216. Meus amigos, se o cidadão está de má fé, ele responde por todos os frutos colhidos e percebidos. Então é importante. Dica de número 10, ele também responde pela perda ou pela deterioração se está de má fé. Se está de boa fé, não responderá. Olha a dica de número 11, as benfeitorias realizadas. Olha como é importante você saber a diferença da boa-fé para a má-fé. Vou ler o 1219 para ilustrar as benfeitorias. O possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias necessárias, tem direito à indenização das benfeitorias úteis, tem direito à indenização das benfeitorias voluptuárias. Se não lhe forem pagas, a levantá-las, tem direito de levantar as benfeitorias voluptuárias quando pudesse em detrimento da coisa, e poderá exercer direito de retenção pelo valor das necessárias e úteis. Então perceba, o possuidor de bona fides, ele pode exercer direito de retenção, ele pode levantar a benfeitoria voluptuária se isso não agredir a coisa, ele tem direito de ser indenizado. Olha como é importante. E o possuidor de má fé, será que ele tem direito a alguma coisa? Olha o slide aí na tela. 1220. O possuidor de má fé, olha aquele ali, ó, de má fé. Ao possuidor de má fé serão ressarcidas somente as benfeitorias necessárias. Então tem direito apenas às necessárias. Não, diz a lei, não lhe assiste direito de retenção, nem de levantar as voluptuárias. Em curta síntese, o possuidor de má fé não tem direito de levantamento de benfeitorias, não tem direito de retenção, porque o artigo 1220 veda, impede, obstrui
o direito de retenção pela importância dessas e veda também o direito de levantamento das benfeitorias. Joia, meus amigos? Massa! Para finalizar o direito possessório, eu vou pedir licença ao meu amigo online e vou visitar rapidamente o último artigo que é, para mim, talvez um dos mais importantes do direito possessório. Já falei rapidamente sobre ele, que é o artigo 1210 do Código Civil Brasileiro. O artigo 1210 do Código Civil Brasileiro. Eu quero dialogar um pouquinho, vocês vão ter paciência comigo, com aspectos processuais do direito possessório. Isso vai ser muito legal, porque a gente vai, nesses minutos agora, estudar a um só tempo direito material civil e direito processual civil. Então vamos otimizar o nosso tempo e vamos ter chance de ver potencialmente mais questões para a prova da OAB. Vamos juntos? Repara bem, o artigo 1210 do Código Civil Brasileiro, ele vai dizer, 1210, ele vai dizer que o possuidor tem direito a ser mantido na posse se sofrer turbação, tem direito de ser reintegrado na posse se experimentar esbulho, se perdê-la, e tem o direito de ser assegurado na posse. 1210, caput, cabeça do Código Civil Brasileiro. O que é que você percebe na leitura desses artigos? Você percebe que esses artigos inauguram as ações possessórias, também chamadas de interditos possessórios. E você percebe que os interditos possessórios, também chamados de ações possessórias, são três: ação de reintegração de posse, ação de manutenção de posse e interdito proibitório. São essas três modalidades que se inauguram no 1210 do Código Civil, mas também estão presentes no CPC. Atenção! O Código de Processo Civil também aborda essa disciplina a partir lá no CPC, a partir do 920. A partir do 920 do Código de Processo Civil. Beleza. Meu povo, ações possessórias e direitos possessórios. A posse, ela não é apêndice da propriedade. A posse é instituto autônomo, independente e distinto da propriedade. De maneira que você pode ajuizar a ação possessória e, portanto, não perder seu tempo discutindo quem é o dono. Vou te explicar por um outro caminho. Nas ações possessórias, a causa petende, a causa de pedir era muito simples. A pessoa diz assim: doutor juiz, quero a posse porque tenho a melhor posse. Só isso. Doutor juiz, quero a posse porque tenho a melhor posse. Quero a posse porque fui esbulhado da minha posse. Quero a posse porque estou sendo turbado. Quero a posse porque estou sendo ameaçado. Doutor juiz, perdi a posse e quero a posse de volta. Reintegração. Doutor juiz, estou sendo turbado, estão querendo entrar, mas quero ser mantido naquela posse que eu ainda estou. Ação de manutenção. Doutor juiz, estou sendo ameaçado da minha posse. Alguém está falando muito, está falando que vai invadi-la, está ameaçando, está dizendo que semana que vem vai entrar nela, doutor juiz. Quero ser assegurado na minha posse para evitar essa ameaça. Quero ser assegurado dessa ameaça. Interdito proibitório. O que você percebeu nesses três eventos? Nesses três eventos, nessas três modalidades de ação: reintegração para hipótese de perda, manutenção para hipótese de turbação, interdito proibitório para hipótese de ameaça. Nessas três hipóteses, você percebe que a causa de pedir, a causa petende, é exclusivamente possessória. Só se pede a posse com base na própria posse. Ou seja, não se pede a posse com base em propriedade, pouco importa quem é o dono. Se pede a posse com base na própria posse. Doutor juiz, quero a posse porque tenho a melhor posse. O que é que o juiz da causa vai fazer nessa situação? Vai olhar a alegação do réu, vai olhar a alegação do autor e vai se questionar: quem tem a melhor posse? Quem tiver a melhor posse, de acordo com o conjunto da instrução probatória, de acordo com a instrução processual, quem tiver a melhor posse, ganha. Quem tiver a melhor posse será o vitorioso.
Afinal de contas, o juiz não quer saber de propriedade. Afinal de contas, a posse está sendo discutida com fundamento teórico na própria posse. Então, você entende as ações possessórias e você entende a causa de pedir das ações possessórias. Vou agora lhe formular uma pegadinha para verificar se você compreendeu mesmo os limites da ação possessória. Uma pegadinha que pode ser objeto de questão da prova do 12º exame da OAB. Vamos lá? Pensa aqui comigo. Nas ações possessórias, é cabível a exceção de propriedade? Nas ações possessórias, é possível alegar exceção de domínio? Ou seja, seria juridicamente possível a parte ré alegar na sua contestação o seguinte: opa, doutor juiz, o autor da ação possessória merece perder porque eu sou o dono. Seria possível isto? Seria possível nas ações possessórias o réu apresentar esse tipo de alegação, que é tecnicamente denominado de exceptio domini, ou seja, que é tecnicamente apelidada de exceção de domínio? Pode o réu alegar exceção de domínio? Ou o réu é proibido de alegar exceção de domínio nas ações possessórias? Olha, vou lhe dar a dica, hein? Parágrafo 2º do artigo 1210. 1210. 1210. Parágrafo 2º do Código Civil Brasileiro. Meu amigo, o que é que diz o parágrafo 2º do artigo 1210 do Código Civil? Ele dirá: não obsta, não impede, não obstrui, não é obstáculo para o êxito da ação possessória a alegação da propriedade. Em outras palavras, a exceção de domínio, a alegação da defesa, a alegação defensiva, a alegação do réu de que é dono, não interessa na ação possessória. Ninguém está discutindo propriedade. A posse está sendo requerida com base na própria posse. Então, não é juridicamente possível, em sede de ação possessória, se alegar propriedade. O parágrafo 2º impede. E eu lhe diria mais. Agora eu me lembrei de um outro argumento que vai lhe ajudar também. 923 do CPC. Se você ler o artigo 920, 921, 922 e 923 do Código de Processo Civil, verificará ali a seguinte redação: na pendência de ação possessória, não é juridicamente possível ajuizar ação de propriedade. Na pendência de ação possessória, não é juridicamente possível alegar domínio. Ou seja, enquanto a ação possessória tramitar, enquanto a ação possessória pender, o réu e o autor ficarão proibidos, obstruídos, impedidos, obstados de ajuizar um contra o outro ação reivindicatória ou ação de missão de posse, ou seja, ações petitórias. As ações petitórias são aquelas proibidas na pendência das ações possessórias. E as ações petitórias são aquelas nas quais a parte diz: quero a posse porque sou dono, ou seja, a parte pede a posse com fundamento na propriedade. Quando a parte pede a posse com fundamento na propriedade, ela não está ajuizando a ação possessória, ela está ajuizando a ação petitória. E as ações petitórias, ou seja, as ações nas quais se pede posse com fundamento na propriedade, elas são proibidas na pendência das ações possessórias. É o 923 do CPC que diz isso. E o parágrafo 2º do 1210 do Código Civil dirá, na pendência de ação, dirá: não obsta o êxito da ação possessória a alegação de propriedade, ok? Espero que isso tenha ficado super claro para vocês. Espero que esse bloco de número 2 tenha sido também útil
Nesse bloco de número 2, nós vimos a diferença de boa-fé objetiva para subjetiva, vimos que a legislação possessória abraça a teoria da boa-fé subjetiva, é subjetiva a posse quando se ignora o vício, vimos a diferença do constituto possessiônio para o traditio brevi manus, vimos ainda a aquisição da posse, a perda da posse e finalmente vimos os efeitos da posse, a importância de se saber a classificação possessória para se compreender os efeitos da posse. E, finalmente, discorremos sobre os aspectos processuais possessórios, com ênfase no artigo 1210 do Código Civil Brasileiro. Ok? Voltaremos no terceiro bloco para estudar os direitos reais. Não saia daí, é rapidinho.